Vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025. Chega deixando o seu like, comentando, compartilhando o nosso conteúdo e, claro, se é novo, se inscreve no nosso canal que não sai da sua cabeça. Bom, vamos falar sobre a visita, né? Qual foi o motivo da ida do Pedrinho à CBF? Foi cobrar atuações mais corretas da arbitragem, cobrar mais transparência nos quesitos utilizados em campo, né, nos argumentos utilizados, preparação para o jogo com o Botafogo, reforço que vai chegar, dinheiro que pode pintar, tudo isso e muito mais a gente vai falar agora aqui no Fanático Vascaíno. Sobre dinheiro, o Andrei Santos recebeu uma proposta de um clube lá no Chelsea, e ele recusou. A proposta giraria em torno de 70 milhões de euros, o Vasco ficaria com algo em torno de 11 milhões de reais, mas ele recusou e não quis ir para o futebol árabe, né? Então vai seguir no Chelsea, que ele faz muito bem, né? Jogar Premier League, jogador de seleção brasileira também. O Alverca, já falamos aqui, vai pagar algo em torno de 5 milhões de reais pelos direitos econômicos do Figueiredo, e o Vasco vai ficar com um percentual ainda, e a gente, aos poucos, vai ajustando a casa. A casa está com muitos problemas. A casa do Vasco é uma casa que tem enormes problemas financeiros, mas com um trabalho sério de gestão, de longo prazo, tem como imaginar que o Vasco possa navegar em águas mais tranquilas daqui a 3, 4 anos, quem sabe. Esse é o foco. Antes de seguir para falar sobre a visita do Pedrinho, a preparação para o jogo com o Botafogo, quero fazer aqui um parabéns especial, mandar um grande abraço para o Pedro Carvalho, para a esposa Karen, para os filhos, porque vem aí o terceiro vascaíno da família, casaca! Parabéns! Pedro Carvalho, que é membro aqui do nosso canal, trouxe essa notícia no nosso grupo do WhatsApp do Trem Bala Novo. Pô, você papai pela terceira vez, terceiro casaca do casal, Pedro e Karen. Um beijo pra vocês, felicidades. Todos, a família toda, titio Rogério Carvalho, tá todo mundo comemorando, toda coisa linda. Espírito Santo tá em festa, Espírito Santo também, coisa linda. Bom, preparação para o jogo com o Botafogo. Vasco da Gama já está treinando, o Botafogo está voltando hoje aos treinamentos. Esse jogo acontece no Newton Santos, na próxima quinta-feira, daqui a uma semana, né? A data FIFA hoje tem Brasil, terça-feira tem o jogo de volta, quarta-feira já tem Copa do Brasil, o jogo do Fluminense, na quinta é o Vasco, diante do Botafogo. Só lembrando que na ida foi 1-1, qualquer empate, decisão nos pênaltis, quem vencer avança. Carlos Cuesta não pode jogar, ele não foi inscrito nessa rodada, nessa fase da Copa do Brasil. Robert Renan e Matheus França vão ficar à disposição. Paulo Henrique e Tietê têm grandes chances de ficar à disposição do Diniz para essa partida, e o Paulo Henrique faz uma falta tremenda. O Thiago Mendes também tem grande possibilidade de reaparecer na equipe. Para que, com isso, o técnico Fernando Diniz ganhe mais opções para esse jogo que é importantíssimo. A classificação para a semifinal vale 9 milhões e 900 mil reais. E alguns jogadores que renovaram contratos recentemente, como Verratti e Léo Jardim, eles têm bônus nos contratos com o Vasco avançando. Então, assim, claro que o jogador já se empenha, mas quando ele tem o bônus por metas, é melhor ainda. Isso estimula ainda mais a entrega dos atletas. Bom, vamos falar sobre o Pedrinho, presidente do Vasco, que ontem foi à sede da CBF, mais uma vez fazer uma reclamação formal, né, sobre os erros sucessivos de arbitragem contra o Vasco da Gama. Foi na Copa do Brasil, com o senhor Anderson Daronco, não dando aquele pênalti escandaloso em que o Marlon bota o braço na frente, não sei se para proteger o rosto, para impedir o chute do Ryan. Pênalti que ele não marcou, o árbitro de vídeo não marcou, a CBF até concordou, emitiu uma nota, não divulgou o VAR, mas divulgou uma nota. No último domingo, a vergonha da arbitragem do Rafael Claus. Pênalti que só ele e mais alguns comentaristas poucos de arbitragem viram.
a falta desclassificante para expulsão do Aderlano Jair, que ele nem deu falta e nem expulsou, o VAR também não acionou, e no segundo tempo, quando o Sport fez o segundo gol, a bola foi para o meio, o Vasco queria trocar os seus jogadores, o Sport também, a arbitragem de reserva subiu a plaquinha para os jogadores do Sport, aí foram trocar e tal, não, recomeça o jogo, espera aí. E o Vasco esperou quase 2 minutos para colocar os dois em campo, ou seja, uma falta de critério terrível, né? Falta de entendimento, para um vale, para outro não vale. Quando cruza no braço do Piton, lá em Caxias do Sul, é pênalti. Quando bate no do Marlon Freitas, não. Bateu antes no corpo. Cara, é cada hora uma desculpa que chega a beirar o ridículo. Bom, mais uma vez o Vasco foi à CBF. E o presidente Pedrinho, o Paulo César Salomão, já foi algumas vezes, foi pessoalmente conversar com o pessoal da arbitragem para entender e cobrar critério. Porque, afinal de contas, o que falta à arbitragem não é só a parte técnica, não, que é realmente muito ruim, na minha avaliação. Há alguns hábitos, inclusive, que já estão num declínio profissional. Mas, cara, o famoso critério. O Daronco não deu esse pênalti. Amanhã ele dá esse pênalti no outro jogo. Então, qual é o critério, cara? E isso acontece com vários. O Klaus, por exemplo, há quem ache que ele está desmotivado, está desanimado, porque não foi pré-selecionado para a Copa do Mundo 2026. O Wilton Pereira Sampaio e o Ramon Abate Abel foram os escolhidos. Pô, desculpa, Klaus, você está desanimadinho, está chateadinho? Faz o seguinte, comissão, quero apitar não, vou dar um tempinho que minha cabeça não está legal, vou ficar descansando e tal. Legal! Não vai encher a porra do saco no jogo e fazer o que você fez domingo. Se você fosse cirurgião, eu diria que você operou o Vasco, que não tá doente não, mas você operou e sem anestesia. Porra, aquele pênalti é brincadeira, Klaus. Tenha vergonha na cara, tenha humildade, hombridade, falar assim, eu errei. Porra, marquei errado, o VAR não me chamou, eu vi, achei que foi pênalti. Não foi, porque foi ridículo. Então assim, tá mais do que certo o presidente do Vasco de ir à CBF mesmo, marcar presença, e mostrar, ó, não vai passar batido não, a gente tá aqui para reclamar. E tem que reclamar. O jogo não volta. Mas para frente fica o recado. E tem que ficar. Porque se você cala, sabe aquele ditado, quem cala consente? É exatamente a impressão que vai passar. E o torcedor se sente representado. Porque senão ele diz assim, pô, cadê meu presidente? Ninguém vai lá, ninguém se mexe, ninguém movimenta, ninguém vai fazer um barulho, reclamar. Tá tudo bom para esses caras. Não tá tudo bom, não. E tem que realmente fazer isso, porque senão, meu amigo, os caras atropelam. Bom, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, uma ótima quinta-feira. E vamos juntos, hein? Detalhe, spoiler que eu vou passar para vocês. Dia 8, segunda-feira, vem aí o site do canal Fanático Vascaíno. Aguardem, muitas novidades também por lá. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais tarde. Tô perguntando, você recusou? Pra você ter uma ideia, Fábio Severo, o Flamengo arrecadou com venda de jogadores esse ano 500 e poucos milhões de reais, 510 milhões de reais, arredondando. Não, e o Flamengo gastou nessa janela de transferência 217. Tu acha que o Flamengo precisa vender o Pedro? Não, né, pô? Não precisa gritar também, não. Não, é simples assim. Não, mas precisa. Assim, não precisa vender o Pedro ou não pode vender pelo valor ofertado? Não, não precisa e não pode. Os dois. O Pedro é baita jogador. Para mim, o Pedro é titular no Flamengo. Como é que tu vai vender o titular do Flamengo? O melhor centroavante do país, pô. Eu também não venderia por esse valor. Mas, por exemplo, se chegar uma proposta de 40 milhões de euros, aí tem negócio. Eu não sei, Fábio Severo. Não. Sinceramente, não sei. Eu acho que o Flamengo não vende, não. Tu lembra que uma vez o Palmeiras queria contratar o Pedro e ofereceu 100 milhões de reais? Foi quando ele estava até brigado, né, com o São Paulo, não foi? Exatamente. Não, foi antes. Foi antes ainda? Antes. E o Flamengo recusou. O Flamengo não viu no Pedro. Mas vamos lá, vamos lembrar daquele... Não vai, não, cara. Daquela mensagem vazada. Por 15 milhões não tinha negócio? Mas talvez... Aquelas mensagens vazadas do dirigente, então, a gente não sabe até hoje quem foi, né? Mas olha só, talvez aquela mensagem vazada seja para colocar uma pressão nele. Pode ser. Já pensou nessa possibilidade? Vaza isso aí, porque gente, nada é vazado
à toa. Ah, não, tudo tem interesse, claro. Nada vazando à toa. Talvez isso foi vazado para botar uma pressão no Pedro. Ó, meu amigo, se você não se ligar, a gente vai te vender. E essa proposta aqui é bem factível. 15 milhões de euros. Até agora que chegou até mais. Claro. É muito pouco. Mesmo que o Flamengo ficasse, vou vender metade dele. Aí poderia ser. 40 milhões não é um valor bem factível para ele, não, cara? O Pedro não é nenhum garoto, cara. Tem uma cirurgia no joelho também. Não rodou na Europa. Não rodou na Europa. Mas, Fábio, olha só. Aí são dois... A gente tem que olhar através de dois prismas. Primeiro, então olhe pelo prisma prismas. Primeiro, pelo jogador, pela carreira do jogador. Segundo, pelo Flamengo Instituição. E aí? Pelo Flamengo Instituição, esse dinheiro vai fazer tanta diferença? Não. E vai perder um ativo do clube de muita qualidade. Então não faz sentido vender. A não ser que seja uma multa rescisória, tipo o Gerson. Chegaram aqui com a multa rescisória e pagaram, não tem o que fazer. E se ele tivesse brigado com o Felipe Luiz de novo? Aí, quero ir embora, não quero mais ficar aqui também. Não, mesmo assim, ele pode querer vontade. O Flamengo, querer não é poder. Entendeu? Agora tem lá do Pedro. Ele vai querer, ele vai para a Europa, ele vai para o Milan da vida, ele vai para o Barcelona. Entendeu? Porque se não for. Jogar no Catar, desculpa. Exatamente. Ele pode ir lá para ganhar dinheiro e pode perder uma Copa do Mundo. E tipo o Gerson. O Gerson se estrupicou indo para a Rússia. Olha, o Luiz Felipe Borges diz que ele tem uma cirurgia em cada joelho, é verdade. Tem quase 30 anos e não está com a mínima vontade de jogar com Pardalip. 20 tá ótimo. Luiz, mas não tem negócio não. Flamengo foi como disse o Rei, não tem o menor interesse em se desfazer do atleta e nem vender por esse valor. Não faz sentido, cara. Sem dúvida nenhuma. O Flamengo se dá esse... o Flamengo se dá esse luxo, o Palmeiras se dá esse luxo e mais ninguém. É isso. Todos os outros precisam urgentemente... Você viu o negócio que foi feito agora do Botafogo? O Botafogo vendeu o John e o Cuiabano. O Cuiabano se despediu. O Cuiabano foi lá na Inglaterra, se apresentou, abriu os braços. Nottingham Forest, o novo clube. Aí o cara falou assim, não, volta pro Brasil. Voltou emprestado. Cara, eu não entendi até agora o que aconteceu. Não dá pra entender. Ele foi pra lá, aí chegou lá e falou assim, volta, vai ser emprestado pro Botafogo, tipo... Eu tenho uma visão sobre esse negócio. E vou olhar como negócio mesmo, né? Como business, como coisa financeira. Uma ação do Marinakis com o Textor, que estão próximos. O Textor está precisando de dinheiro. E essa venda seria um aporte no caixa do Botafogo e depois o Botafogo devolve um pedaço em forma de empréstimo. Mas o John Textor e o Marinakis fazem um acordo para que entre um volume financeiro nas contas do Botafogo. Me parece um caminho que o Textor está buscando para tentar ter dinheiro e recomprar as ações do Botafogo, que o Botafogo está numa complicação tremenda, né? Porque o John Textor já teria passado as ações para um outro grupo, deve dinheiro a outro grupo, enfim. Então, assim, cara, a tendência no que eu vejo de mercado foi no Marinakis, o Marinakis emprestou um dinheiro, ele comprou o cara, falou, então deixa ele aí, devolve ele para cá e tal, fizeram um bem bolado. Agora, estão dizendo assim, isso é lavagem de dinheiro. Cara, não se pode dizer isso, Cacá, a gente não tem nenhuma prova disso. O que eu temo, e já falamos isso aqui outras vezes... Tem cheiro de lavagem de dinheiro. Mas parece lavagem de dinheiro, agora você não pode afirmar. Você não pode falar isso. Agora, uma coisa é certa. Trambique. Não, isso aqui é bom. O Cuiabano falou que não era um adeus, era um até logo. E foi até logo mesmo, que ele foi lá, bateu e voltou, né? Só foi para comprar coisa no free shopping. O famoso volto já. Então, a minha dúvida é a longevidade no atual formato do John Textor com o Botafogo. Será que vai valer a pena o que aconteceu nos 2 últimos anos? O estrago não vai ser grande? O Corinthians já ultrapassou dívida de 2 bi. O Botafogo tem a dívida muito alta, não atacou a dívida como deveria, segundo os especialistas, parcelou já débitos feitos nessa gestão da SAF. Então, meu amigo, eu acho que o negócio não fica bacana. Mas nessa negociação eu vejo isso, um acordo entre Marinakis e Textor. São 2 milionários. Não, mas o mais engraçado é o jogador no meio disso, né?
Ah, que bom, vou para Inglaterra, né? Chega lá, não voltar para o Brasil. Não, sabe o que eu Se imaginei? despediu de todo mundo, tipo o Mickey Johnson aqui no... Tava tudo certo, tava com viagem comprada, aí de repente recebeu ligação, não vem mais não, meu irmão. Imagina a frustração. Mas imagina, esse ainda foi, que ele foi lá, tem a foto dele e tal. Mas você imagina o seguinte, cara, vamos lá. Hey, você vai mudar você já mudou de cidade, tá? Quando você veio de Curitiba, pô, você se desfaz das coisas. Se você tem um apartamento alugado, você entrega, paga uma multa de não sei o que, enfim, você faz a sua burocracia para viajar. Ele, claro que fez a dele. Uhum. Aí, vamos lá, se desfez, vamos dizer, imaginar, se desfez da casa, devolveu a casa onde ele morava, o carro que ele estava, ele já vendeu por qualquer valor, porque ele estava indo embora, não dava Exatamente, tempo vendeu mais de vender. barato. Vendeu mais barato, o carro valia 100 milhões, 100 mil, ele por 80 passou o carro. Aí ele foi embora. E no dia seguinte você, Cuiabano, come back. Come back. Aí ele volta. Ou a casa já tá alugada. Não tem nem travesseiro mais, pô. Que coisa, rapaz. Que maluquice. Mas enfim. Esse é o futebol brasileiro. Enfim, vamos lá. Se o Corinthians fizer a organização verdadeira das dívidas, vai passar de 3 bi. Cara, é altíssimo isso, é altíssimo. Eu estava até acompanhando um corte do Chala Podcast, onde o senhor já foi, né? Do Rodrigo Capello, falando sobre as dívidas e tal. E em determinado momento, ele, o Bruno Cantarelli e também o... Rapaz, me fugiu o nome do parceiro do Cantarelli, co-host, Beto Júnior. Betão, pô. Betão, mas você não lembrou, porra. Eu tô aqui puxando meus filhos. São meus amigos, pô. Deixei você se complicar sozinho aí. Tá vendo? Eu te salvo 10 minutos de programa e você faz isso. Errei. Tá bom. Errei. Eu confesso. Valeu, João que Vitor. errei. Presta atenção, João Vitor. Então, assim, ele falava, cara, não é uma disparidade você ter um clube que deve a outros clubes, que deve impostos, disputar a mesma competição com outros que estão em dia. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco que contratou alguns reforços nessa janela de transferências, se movimentando aí nessa janela. Fernando Diniz está muito contente com as contratações aí que chegaram no Vasco da Gama. Matheus França, o Carlos Cuesta e também o Andrés Gomes, juntamente também com o Thiago Mendes, jogadores que vieram para acrescentar e reforçar o time do Gigante da Colina. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!